capa do Zé Ramalho, por exemplo, tem aí, provavelmente você tem aí, a capa do Antologia Acústica. Antologia Acústica, né? Vou mostrar aqui. Fala aí. A Antologia Acústica é uma capa branca que tem ele, a sombra dele é o boneco de cordel. Essa é um dos clássicos, assim, é um clássico. Essa, para mim, é uma das minhas melhores capas na vida. Como é que foi a história dessa capa? Vou contar a história dessa capa para a gente... Conta aí que essa é maravilhosa. Vale ilustrar. Vai lá. Eu fui chamado pela gravadora porque o Zé Ramalho tinha saído o disco do Pulse, do Pink Floyd. Pulse foi um disco que saiu dentro de uma caixinha de papelão duro, que tinha uma luzinha que piscava, e tinha um livro lá dentro. Você puxava assim, era um verdadeiro livro, capa dura, formatinho de CD, mas uma embalagem sofisticadíssima e tal. O Zé Ramalho estava fazendo esse disco, que era uma antologia acústica. E essa antologia acústica dele era para ser assim, a celebração da obra dele, né? Zé Ramalho é um dos maiores músicos brasileiros, fez as canções incríveis, e ali tinham reunidas num CD duplo 20 faixas que o Robertinho de Recife reeditou com ele, né? Admirável Gado Novo, né? Chão de Giz, Avorrai, tudo com novos arranjos. Esse disco é um disco espetacular. Mas o Zé tinha visto a capa do Pulse e a informação que a gravadora me deu é o seguinte: o Zé Ramalho quer uma capa que seja naquele padrão de acabamento gráfico do Pulse. E aí não tem preço, porque aquilo é uma fortuna. O Pulse o cara consegue fazer para o Pink Floyd, que aquele troço vai vender no mundo todo. Tanto é que os discos que foram vendidos no Brasil, eles vinham de fora. O cara faz uma tiragem de milhões de discos e manda tanto para os Estados Unidos, tanto para não sei para onde, tanto para não sei para onde. Então, dilui o preço unitário, né? Mas quando você sai aqui no Brasil, você vai vender para um público muito menor. Então, o preço unitário... Se você imprimir, por exemplo, 3 livros do Tintim Perdido, cada unidade dessa vai sair 1.000 e não sei quantos reais. Entendeu? Então, não tem preço. Porque, agora, quando você faz 1.000 livros, o preço unitário cai. Entendeu? É mais ou menos simples de entender. Mas o Zé, dentro do direito dele de comemorar o aniversário de 20 anos de carreira, ele queria essa capa especial. E aí o pessoal da gravadora estava ali, discutindo com ele, e dizendo que não dava, porque ia ficar caro demais, porque ia isso, que aquilo, e a coisa não avançava. E ele ficava lá achando que a gravadora estava sendo usura com o disco dele. Pô, não estão querendo gastar dinheiro, eu quero fazer meu disco... É um disco comemorativo, que é um disco espetacular. E eu estava na reunião e lá pelas tantas, alguém me perguntou qual era a minha opinião. E eu falei, olha, a minha opinião é o seguinte: se eu, como designer, puder fazer uma capa com aqueles recursos que o Pulse tem, para mim é show, porque aí eu tenho todos os recursos à minha disposição, eu vou dar um show, vai entrar no meu portfólio, vai ser vou ganhar todos os prêmios, vai ser um espetáculo, entendeu? Mas olhei para o Zé Ramalho e falei, se eu fosse você, eu não faria. Aí ele olhou para a minha cara e falou, por que não, né? Por que não? Eu falei, porque pelo seguinte, você talvez até agora, na largada, no lançamento de um disco comemorativo, a gravadora vai fazer uma tiragem maior, talvez até viabilize, você vai fazer. Mas esse teu disco um dia entra em catálogo. O que é entrar em catálogo? É quando o disco não está mais sendo editado em quantidade, né? Ele vai ser editado, por exemplo, um disco sai, sei lá, o cara lança às vezes 100 mil cópias de uma vez, naquela época se lançava às vezes 200 mil cópias e tal, e depois começa a fazer tiragens de 500, de 1.000 para repor o catálogo. Não é mais novidade, né? Não é mais novidade. Você vai ter que fazer pequenas tiragens para o disco continuar existindo. Sim. Né? E aí você vai fazer tiragens pequenas, e aí não vai dar para fazer, porque essa capa aí é proibitiva para tiragem pequena. Então, por que eu não faria? Porque se você fizer essa capa, saiba que você tem todo o direito, e talvez seja viável, de se dar de presente isso, mas é um presente que você está dando para você mesmo, não é para o teu fã. Porque esse disco vai sair a primeira tiragem, e aí quem tem, quem não tem mais. Vai virar item de colecionador. E você tem uma legião de jovens que estão descobrindo sua música a cada ano e que vão querer ter esse disco e que vão querer comprar e vão querer ter acesso à sua música e não vão poder mais ter,
Naquela época não existia outro meio, a não ser que hoje tem Spotify, tem esse troço todo, mas naquela época não tinha. Então, só vai... Eles não vão poder ter sua música. Então, você está criando um item de colecionador. E as novas gerações que vêm aí não vão conhecer tua música. E isso, ele olhou para mim e falou assim, então como é que você resolveria isso? Eu falei, eu faria uma caixinha de papelão assim, tiraria o livreto para fora, faço um livreto de 40 páginas, que aí fica... Aí eu pensei comigo, né, sem dizer para ele, eu trabalho com uma cor no livreto, porque o cordel cabe em uma cor. Claro. Preto e branco. Eu uso preto e branco para dentro do livreto, vai ficar muito mais barato a impressão, eu dobro o número de páginas. Em vez de fazer um livreto que no máximo podia ter 20, faço um de 40. E boto capa colorida e boto a página central colorida. O cara que está folheando tem a sensação de que o livreto é colorido, porque ele vai folheando e de vez em quando aparece uma coisa colorida. Então, ele não tem noção de que aquilo... Então, eu usei uma técnica de criativa de design, né, para solucionar o problema. E aí eu falei para ele, eu faria assim, não dei esse detalhe que eu estou falando aqui para ele, mas eu falei, faço um livreto de 40 páginas, bota aqui para fora, não sei o quê, o cara vai ganhar, não sei o quê, e fazemos a capa. Aí ele olhou para mim e falou assim, então tá. Cara, quando eu fui na reunião, o pessoal da gravadora falou assim, cara, como é que você conseguiu? Eu era famoso por essas questões de desarmar uma bomba desse tipo, sabe? Político, né? Você é político também, que você falava do jeito certo, né? O importante também é explicar do jeito certo. É simples de entender. Eu falo para ele assim, a questão é o seguinte, o argumento de vocês para não fazer o disco é porque vai ficar caro. Sim, isso aí é. O argumento é artístico. Sim. É que você vai impedir o seu futuro fã de comprar o disco. Que maravilha, que maravilhoso. Não tem nada a ver com dinheiro, cara. Tem a ver com dar acesso à obra. Então, é outro argumento. Então, assim, é uma visão do artista. Por isso que eu falo assim, às vezes eu consigo me colocar na posição do artista. Eu consegui entender o Zé Ramalho. Sim. Pô, o cara faz uma obra magistral como a dele. Tem todo o direito de querer ter um disco comemorativo de luxo espetacular. Sim. Para comemorar isso. E aí eu já acabei dando para ele uma capa que foi vitoriosa, vendeu horrores, sabe? O disco ficou lindo, que também não adiantava nada a capa ser boa e o disco não ser bom, né? Então, assim, vendeu também porque o disco vende. Eu sempre disse isso, né? Capa de disco não vende disco. O que vende disco é música. Os artistas ficavam impressionados quando eu falava isso, e os designers putos comigo, né? Como é que você fala isso? Fala, cara, mas é a mais pura verdade. Mas a capa ajuda, hein? A capa ajuda. Aí é que está a chave do negócio. É o seguinte, a capa ajuda ou atrapalha? Ela pode ser o seguinte, ela não vende o disco, mas se você tiver uma capa muito boa, num disco que a música é muito ruim, você consegue chamar a atenção do cara, o cara vai ouvir uma vez e tal, e vai... Isso não é bom, não. Larga para lá. Agora, se tem uma música que está estouradaça no rádio, que está tocando, né? Que naquela época era rádio, tocava, fazendo todo o sucesso do mundo, aparece na televisão, aparece não sei o quê, pode ter a capa até feia, que o cara vai lá e compra. Aí a capa pode atrapalhar, se a capa é ruim. Sim. Porque o cara, quando chega na hora, às vezes, ele pode querer estar entre 2 ou 3 discos. Aí ele olha e fala, quero esse, quero esse, quero esse. Só tem dinheiro para um. Essa aqui a capa é feia, não, vou comprar essa aqui. Aí a capa que não causa mal-estar para ele vende melhor. Sim. Então a capa pode ajudar a trabalhar. Mas o que faz vender mesmo é música. Tem que ter essa humildade de entender isso. Você está fazendo uma embalagem para um produto chamado música. Um produto artístico chamado música. E a capa tem que estar de acordo com o projeto daquele disco.